sou o professor Oswaldo do Colégio Integrado Seixas de Pontal e o essencial hoje é 9 Noites, romance de Bernardo de Carvalho, publicado em 2002. Trata-se de uma narrativa contemporânea e, assim como Wyoming, tem mais de um narrador. No caso, nós temos aqui 2 narradores. O próprio autor e Manuel Perna, que vão contar essa história. De um lado, nós temos Manuel Perna, que começa a história dizendo: isso é para quando você vier. Nós não sabemos a quem é endereçada essa correspondência, esse documento que ele preparou. Isso é para quando você vier. E ele vai nos contar, de maneira fictícia, esse Manuel Perna, a relação dele com um etnólogo, antropólogo americano, Boel Quinn, que cometeu suicídio na noite de 1939, se matou de uma maneira extremamente violenta, foi cortando os braços e tal, e depois se enforcou. Então, de um lado nós temos a versão do Manuel Perna, que é uma versão, digamos assim, fictícia, de o que teria levado, a especulação, o que teria levado este etnólogo à morte. Do outro lado, outro narrador, que seria o próprio autor, ele diz ter lido uma vez, por acaso, o nome deste etnólogo num jornal. E a partir daí, ele procurou informações. E ele fica assim, obcecado pela ideia de tentar decifrar o que teria levado esse etnólogo a cometer um suicídio em 1939. Então, nós vamos acompanhar essas 2 versões, uma, digamos assim, real e outra fictícia, as interpolações entre elas, como é que uma versão vai se unindo à outra. E o que a gente tem, pessoal? Nós temos, de um lado, um etnólogo que de fato existiu e cometeu um suicídio. Agora, quais são as causas que levam uma pessoa a cometer um suicídio? Normalmente são várias causas, mas o autor ficou obcecado pela ideia de descobrir o que teria ter feito com que esse etnólogo cometesse suicídio. Então, nós vamos ter toda uma narrativa, certo? Que vai tentar buscar a compreensão disso. Então, o próprio autor, por exemplo, ele que já teve um pai, ele que já havia convivido com índios, no Xingu, ele vai visitar os Craô, que era a aldeia na qual o etnólogo estava, quando cometeu o suicídio, para tentar entender o ponto de vista dele. E aí a gente vai ter uma informação muito curiosa, sobre o modo de vida dos Craô, o modo de vida de determinadas aldeias, o parentesco, que muitas vezes não é parentesco de sangue, a pessoa escolhe o parente, escolhe o irmão, escolhe o pai. É muito curiosa essa visão que ele vai nos dando do índio, e que fica a dica para você, é uma visão profundamente diferente da visão romântica, daquela visão que idealizava os índios. Também é uma visão muito diferente de um certo modernismo como Darcy Ribeiro, como Maíra, que de certa forma tem uma afinidade com os índios. Aqui não, o narrador os vê de um certo realismo, mostrando como é que eles vivem, o que é que eles querem, como é que é a ligação dele com os brancos. Então nós vamos acompanhar assim, as tentativas, as investidas deste narrador, autor, tentando entender o que teria levado este etnólogo ao suicídio. Então ele fala de vários antropólogos, das universidades americanas ligadas à pesquisa científica, do problema que havia aqui no Brasil, que estávamos ainda na era Vargas, que tinha que ter uma espécie de um brasileiro sempre acompanhando o grupo, para passar as informações e tal, as dificuldades nesse sentido, da vida real. Havendo essa hipótese de Boel Quinn ser um homossexual e sofrer por isso, mas nada é claro, nada é nítido. Então você vê, de um lado você tem o suicida, o etnólogo, o Boel Quinn, que fez tudo para que a morte dele não fosse decifrada. Ele escondeu tudo. As cartas e tal que ele escreveu e tudo mais, e nenhuma transparece com clareza o motivo. Então há várias hipóteses, algumas talvez um pouco mais próximas da realidade, outras mais distantes, mas nenhuma esclarece a morte. Então, de um lado, uma pessoa que fez tudo para que se criasse um enigma, que é esse Boel Quinn, a maneira como ele se matou.
Do outro lado, o autor, que se esforça intensamente para tentar decifrar esse enigma. E o que é que nós temos? De um lado, o Manuel Perna, contando a sua versão mais fictícia. Do outro, o nosso autor, narrador, que quer decifrar o que teria levado à morte. E há um fracasso dos dois lados. É como se a palavra não alcançasse o sentido. Não se consegue explicar, se entabular racionalmente o que o levou à morte, o que o levou ao suicídio. E nesse sentido, o narrador, o autor, narrador, faz com que o leitor se sinta um pouco, de uma maneira positiva, mas logrado, tapeado. Você vai acompanhando a história com que intuito? De tentar entender, de decifrar o porquê daquele suicídio. E nós não conseguimos. Então a gente percebe, que o mais bonito é a maneira como a história é construída. E vai nos mostrar essa versão, de um Brasil da década de 30, em 39, visto por alguém já do século 21, que olha para aquele momento histórico nosso e através desse etnólogo americano, esse Boel Ben, e do seu suicídio, nós vamos tendo assim um apanhado do que era a vida naquele momento, do como era a relação ali, dos brancos com o Xingu, ali com os índios, e esse esforço para tentar decifrar e que não atinge o seu objetivo. Porque talvez mais importante do que atingir o objetivo no ponto de vista literário, aprender a lidar com a construção narrativa que envolve o mistério da vida e da morte. Então fica essa dica para você.